Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Vamos juntos agora considerar o estudo de A Sentinela, o estudo 38, que tem o tema Você é uma pessoa de confiança? Vamos fazer a base apenas de perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos juntos então agora considerar o estudo dessa sentinela e que assim possamos estar melhor preparados para a nossa reunião. Então o tema do nosso estudo, você é uma pessoa de confiança, texto temático, Provérbios 11:13. Quem é confiável guarda confidência. Então a primeira pergunta do 1, o que é uma pessoa de confiança? Resposta: é uma pessoa que cumpre o que prometeu e sempre fala a verdade. Pergunta do 2. O que Jeová quer que nós façamos? Resposta: Ele quer que nós o imitemos. Então devemos sempre mostrar que somos pessoas de confiança e sempre falar a verdade, mesmo que seja difícil. Pergunta do 3 e do 4. Como o profeta Daniel mostrou que era de confiança e o que devemos nos perguntar? Então a resposta: Daniel, ele sempre falava a verdade independente do que poderia acontecer. Então ele revelou o sonho para o Nabucodonosor, ele também mostrou o que significava as imagens que apareceram na parede em Babilônia. Então era uma pessoa digna de confiança porque ele sempre falava a verdade. E o que nós vamos ver? Então são duas perguntas, né? Como eu sou conhecido fora da congregação? E será que as pessoas me conhecem como alguém de confiança, que cumpre bem a responsabilidade que tem? Pergunta do 5. O que ajudou Ananias a ser alguém de confiança? Resposta: primeiro, porque ele confiava e temia no verdadeiro Deus e cumpria bem as suas designações, porque não queria desagradar principalmente a Jeová. Pergunta do 6. Como Tíquico mostrou para Paulo que era de confiança? Então a resposta: porque ele cumpriu exatamente aquilo que Paulo pediu. Ele entregou a carta não só em 2 congregações, mas encorajou e fortaleceu a muitos. Então Tíquico cumpriu muito bem a sua designação. Pergunta do 7. Que exemplo os anciãos e servos ministeriais nos dão sobre ser de confiança? Então a resposta aqui mostrou que eles cumprem bem as suas responsabilidades. Eles estão preparados sempre nas reuniões de meio de semana, nas reuniões de final de semana, por fazer os discursos. E também não falta publicação para os irmãos trabalharem em serviço de campo, mostrando assim que eles cumprem muito bem com suas responsabilidades. Pergunta do 8. Como podemos respeitar a privacidade dos irmãos? Então a resposta: nós podemos fazer isso por não ser tagarelas e intrometido nos assuntos dos outros. Mas, se alguém lhe contar algo e lhe pedir para não ser revelado, você deve fazer isso, porque assim você será uma pessoa digna de confiança. Pergunta do 9. Como cada um na família pode mostrar que é de confiança? Então, o marido não pode revelar segredos da esposa que possa envergonhá-la. Os filhos não podem contar assuntos relacionados pai e mãe, também para não humilhá-los. E os pais também não podem envergonhar os filhos por talvez comparar eles com outros. Pergunta do 10. O que está envolvido em ser um verdadeiro amigo? Então a resposta: então, o verdadeiro amigo é aquele que não conta segredo de outro amigo. Então, se alguém desabafa para você contando uma situação,
nós devemos ser pessoas de confiança e não revelar esses assuntos. Pergunta do 11, parte A. Como os anciãos e suas esposas podem mostrar que são confiáveis? Então a resposta: o ancião não deve revelar assunto confidencial para a esposa e a esposa não pode ficar perguntando para o ancião, seu marido, o que aconteceu em determinada reunião. Parte B. De acordo com a imagem, o que aprendemos de um ancião que cuidou de um assunto confidencial e mais tarde estava com sua família? Então aprendemos duas coisas. Primeiro, que esse ancião ele mostrou que era uma pessoa digna de confiança, porque não estava revelando o que havia conversado com essa irmã na primeira gravura, com sua esposa ou talvez comentando na frente de sua filha. E uma segunda lição também, embora não seja de confidencialidade, mostrando assim que ele deixou o assunto em cada canto. Então, se ele tratou de um assunto confidencial em determinado momento, no outro momento ele já está livre daquela situação e está lidando com a sua família normalmente. Isso mostra que os anciãos não devem levar os problemas que resolvem das ovelhas para dentro de casa. Dando continuidade, pergunta do 12. Por que o amor nos ajuda a ser pessoas confiáveis? Dê um exemplo. Então a resposta: porque quando nós amamos nossos irmãos, nós não traímos a sua confiança. Então nós não vamos fazer nada que poderia causar vergonha e dor para eles. Então uma das coisas que pode acontecer é espalhar assuntos confidenciais. Então a pessoa que é de confiança não faz isso. Pergunta do 13. Como a humildade vai nos ajudar a ser pessoas de confiança? Então a resposta: uma pessoa que é humilde, ela não fica dando a impressão de que sabe de informações confidenciais, mas não pode contar. E uma pessoa também que é humilde, ela não espalha especulações de suas próprias ideias que não esteja baseada na palavra de Deus. Pergunta do 14. Como o bom senso nos ajuda a ser pessoas de confiança? Então a resposta: a palavra de Deus diz que há tempo para ficar calado e tempo para falar. Então é exatamente isso que os anciãos fazem, né? Às vezes eles precisam ficar calados e não revelar assuntos delicados de outras congregações, para que assim os anciãos da sua congregação local possam realmente confiar. Pergunta do 15. Dê um exemplo de como a honestidade nos ajuda a ser pessoas confiáveis. Então a resposta: porque uma pessoa honesta, ela sempre fala a verdade. Então imagine que alguém ou algum irmão peça para você dizer para ele o que ele pode melhorar, talvez na sua oratória. Será que você diria a verdade ou você diria simplesmente algo que vai agradá-lo? Então a pessoa honesta e confiável, ela sempre fala a verdade. Pergunta do 16. De acordo com Provérbios 10:19, por que precisamos ter autodomínio? Então a resposta: porque essa qualidade, o autodomínio, nos ajuda a ficar calados quando nos sentimos tentados a revelar assuntos confidenciais. E a pergunta do 17. Como podemos ajudar a congregação a ter um ambiente de confiança? Então a resposta: por mostrar algumas qualidades, como o amor, a humildade, o bom senso, a honestidade e o autodomínio. Então chegamos ao fim, irmãos, da nossa consideração estudo da sentinela. A base é apenas de perguntas e respostas. As respostas finais, as 3 perguntas finais já estão no outro vídeo, que é o estudo da sentinela completo. Então, se você desejar, pode dar uma olhadinha lá que você também vai obter as respostas, tá bom? Então, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.